Graça e paz, meus amados. Por graça e misericórdia do nosso Deus, estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, direto dos nossos estúdios aqui da Igreja Batista em Parque dos Camargos, no Estúdio 1. E nós temos a grata satisfação, meus queridos, de estarmos mais uma vez aqui. E o que nos traz aqui nesta noite é o compromisso de estarmos vos falando acerca de Cristo, acerca do Evangelho de Cristo, acerca da palavra, acerca da verdade. Amados do Senhor, nós fomos informados que por 20 semanas nós estamos em meio a uma grande tempestade, no meio de uma peste, onde todos os nossos planos e os nossos sonhos devem ser revistos. Todos os propósitos, ou quase todos os propósitos que tínhamos, têm que ser reavaliados, porque mudou todas as coisas. Estamos há alguns dias confinados nos nossos lares. E quem tem paz, quem tem Cristo, quem tem fé e esperança e confiança em Deus e tem a sua vida entregue a Deus, está desfrutando da doce paz do Senhor Jesus Cristo no coração. Outro dia estava falando aí a um irmão em Cristo acerca da paz que está dentro do meu coração, e a pessoa me disse dentro do estúdio: pastor, o senhor já criou os seus filhos, né? Eu ainda tenho filhos para criar. Eu entendo todas estas questões, mas não é porque nós temos os nossos compromissos e obrigações e a incumbência de criar os nossos filhos que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações, que deve nos abalar. Amados de Jesus Cristo, nós vamos falar nesta live no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 ao 39, que eu vou ler aqui agora, onde Jesus acalma a tempestade. Jesus está ensinando a multidão e se assenta em um barco no mar da Galileia para ensinar. Antes disso, foi-lhe anunciado que estava ali a sua mãe e seus irmãos, e ele diz que a mãe, os irmãos e irmãs são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. E ele está ali ensinando a multidão por intermédio de uma mensagem maravilhosa, que é acerca da semente de mostarda, acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E em um determinado momento em que o Senhor Deus está ensinando ali a multidão, ele chama os seus discípulos para saírem daquele lugar do lado oeste do mar da Galileia para ir ao lado leste. E ele fala assim, está escrito assim na palavra de Deus: e lhes disse aos discípulos: aquele dia, sendo já tarde, passemos para o outro lado do mar. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos que o acompanhavam. E se levantou uma grande tempestade de vento que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E o despertaram, dizendo-lhes
Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. E cessando o vento, houve grande bonança. Oh, amados do Senhor, é uma palavra de poder, de domínio, que o nosso Senhor tem com toda palavra que sai, que procede da boca de Deus, é poderosa. Jesus ensinava a parábola do grão de semente de mostarda. E nós podemos ver no mesmo evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 25, o Senhor usando do seu poder e pronunciando a mesma palavra: cala-te, aquieta-te. Há alguém no templo possesso que, ao ver a Jesus Cristo, começa a dizer-lhe acerca de quem ele é. E ele ali, ele está repreendendo aquele demônio, dizendo para que ele calasse. Aquieta-te, silêncio, sai dele. Amados de Jesus Cristo, Jesus está na popa, na parte traseira deste barco, deitado em um banco, provavelmente de madeira, e para reclinar a sua cabeça uma almofada. Está no barco, depois de ter dado a palavra aos seus discípulos para atravessar o mar da Galileia. Amados de Jesus Cristo, nós devemos olhar para esta passagem e olhar para o comando do Senhor e olhar para o Senhor e depositar no Senhor a nossa vida, a nossa eternidade, a nossa esperança e a nossa fé. Não importa o que aconteça no percurso, do lado oeste para o lado leste, no inverso do nascer e do pôr do sol. Leste a oeste é a condição natural, nascente e poente. Eles estão do lado poente, quando o sol está se pondo, partindo para atravessar, e no meio a tempestade. Me vem ao coração agora, servos do Altíssimo, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai de um lado para o outro, em circunstâncias diferenciadas, em momentos difíceis. Amados, a onda que está entrando dentro do nosso barco hoje, a tempestade que está entrando dentro da nossa vida hoje, é o coronavírus. E as pessoas estão atemorizadas, assim como os discípulos de Jesus atemorizados estavam naquela embarcação, e eram homens do mar. Não era qualquer pessoa que estava ali com Jesus, homens que conhecia. João Boanerges estava ali, aquele que tinha a indústria pesqueira estava ali, Pedro estava ali, André estava ali, e eles temeram, porque o barco estava bebendo água, e eles sabiam da capacidade daquela embarcação, em detrimento da tempestade que aquela embarcação foi acometida, de tremenda dificuldade, de dificuldade extrema. Amados, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem pedir. Há uma trajetória, há um caminho. Jesus, homem, aqui está cansado, mas não sabes e nem ouvistes que o Senhor não se cansa e nem se fadiga?
E aqui nós estamos falando do Cristo ressurreto que está conosco em todos os momentos do nosso viver. Está conosco agora. Nós somos templo do seu Espírito. E se as águas do mar da vida e agora estão entrando dentro do nosso barco, estão entrando dentro da nossa casa, está levando-nos a um momento de estarmos por um fio, Jesus pode intervir. E aquele que falava lá no templo em 1:25 era o inimigo que falava acerca do poder que Cristo tinha. Mas aqui os discípulos, eles têm uma expressão diferenciada daquilo que aquele que é o inimigo das nossas almas sabia e sabe quem é Jesus. E quando Jesus assume o controle das coisas, tudo muda. A perplexidade daqueles que seguem a Jesus Cristo, que disse: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Silêncio. O amados do Senhor Jesus Cristo é um momento de quietude. E a palavra de Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se o Senhor Deus quiser, nós atravessaremos esta tempestade, porque Ele tem poder de dizer a este vírus: cala-te, aquieta-te. Ele tem poder para todas as coisas. Ele é aquele que disse que haja luz e houve luz. Ele é aquele que criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Amados de Jesus Cristo, nós confiamos e servimos e seguimos e aprendemos com Jesus. Um dia inteiro aprendendo de Jesus e um momento de uma tempestade. Tudo aquilo que aprendemos, nos esquecemos, porque nós tememos a morte. Eu quero dizer para vocês que ninguém de nós escapará, porque todos nós morremos em Adão. Amados, não adianta gritar, não adianta pular. Aquieta-te, confia, espera a ação do Senhor. Mandetta diz: 20 semanas. Bolsonaro diz: volta, faz. O prefeito diz, o governador diz, mas o Senhor diz: silêncio, aquieta-te. O Senhor saiu da sua santa morada, cale-se diante dele toda a terra. O amado de Jesus Cristo, se o Senhor quiser, nós ainda continuaremos a viver neste mundo que Ele criou. E por graça, bondade e misericórdia, nos permitiu a existência. E nós vivemos neste mundo achando que nós nunca sairemos dele. E a gente vai vivendo. E a gente agora se depara com uma situação que não estava nos nossos planos. Projetávamos, intentávamos, inventávamos, e agora presos dentro da nossa casa, sem contato, sem aperto de mão, sem abraço, sem aglomeração. Mas vem cá, tá ventando aí na sua casa agora? É um vírus. Ele pode entrar dentro da sua casa. Você pode estar sentado, pode estar orando, pode estar cantando, pode estar jantando, pode estar da forma como você estiver. O ar que você respira. Amados, quantas coisas nós já respiramos e já inalamos? E o Senhor Deus preservou a nossa vida.
Amados de Jesus Cristo, não adianta temer, nós temos que confiar. Mas, amados, você já parou para colocar a sua vida em ordem diante de Deus? Todos os seus planos foram para esta presente vida. Você já fez um plano onde o plano de Deus é maior? Onde Deus tem um plano para cada criatura e tem um plano lá na sua vida? E se porventura o dono da vida quiser que você viva e passe essa tempestade, porque aqui Jesus disse, passemos para o outro lado. Porque se Jesus não tivesse dito, passemos para o outro lado, eles não passariam. Jesus poderia atravessar sozinho, porque ele tem poder sobre tudo, sobre todos. Então, amados de Jesus Cristo, coloque a sua vida em ordem. Domingo agora, dia 5, tem aí um manifesto de que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está convocando a nação para orar pela nossa pátria, pelo nosso país, para que Deus possa acabar com isso. Jejum e oração de todos os cristãos. Amados, uns vão jejuar por causa da senhora, outros vão jejuar por causa do Senhor. Enquanto você ora e jejua, o outro está lá na ladainha, na 10 por 1, 10 ave e um Pai Nosso. É o Jair Messias. Não é o Messias, o Senhor e o Salvador. Tem Jemuseu aí nesse meio aí. E eu orientei a igreja, aqueles que estão na membresia da igreja, a não entrarem nisso. Saul se meteu e ele passava do ombro para cima de todos os homens, assim como é alto o Jair Messias. E ele sacrificou. Ele perdeu o reino e perdeu a vida. Por que no domingo? Ali o barco estava indo a pique e Jesus estava ali. Amados, é agora. E o agora, que é advérbio de tempo, deve ser você entrando no seu quarto, dobrando o seu joelho. Porque as pessoas que vão no 10 por 1, vão jejuar por quê? Porque a medianeira, agora e na hora da nossa morte, amém. Se ela intercede, por que eu vou interceder? Se ela vai a Jesus, ela deve estar vendo o que está acontecendo. Por que eu vou jejuar? Amados de Jesus Cristo, quem tem poder de acalmar e de repreender é Jesus Cristo. Os discípulos foram a Jesus Cristo, porque quem está no barco com você é Jesus. Quem está na vida com você é Jesus. Não é a mãe dele. Ele disse lá, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então eu não posso jejuar e orar e levantar um clamor. Eu oro e você reza. E aí deve ter algum momento lá na ladainha que você tem o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Bom, se você tem o credo, é porque você crê. Se você crê,
Jesus pode acalmar a tempestade. Só Jesus pode acalmar a tempestade. Silêncio. Não adianta fazer nada agora, não. É esperar em Deus. E se sairmos com vida dessa, por certo morreremos em um outro momento. E os meus planos não dizem nada. O que importa são os planos que Deus tem para mim, os planos que Deus tem para ti, os planos que Deus tem para nós. Você teve a oportunidade de viver uma vida no propósito que Deus te criou para o louvor da glória dele. E agora, você está temendo perder a sua vida. Não para viver para o louvor da glória de Deus, mas para viver os seus sonhos e os seus planos. Se você passar desta, se eu passar dessa, viva todos os seus dias como se fosse o último dia do seu viver. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em todos os níveis, prepare-te para te encontrares com o teu Deus. Jesus Cristo acalmou a tempestade e há um mar revolto dentro da sua vida agora. Aquieta-te. Silêncio. É Deus no controle. Deixa Deus ser Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus possa acalmar a tempestade que está aí dentro da sua alma. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te guie. E te ajudes no seu caminhar. Silêncio. Aquieta-te.